Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Ivo Anderson, esse é o meu curso de redação do 0 ao 1000. Eu quero lhe pedir para não compartilhar o link dessa aula, esse curso não é gratuito. Essa é a nossa primeira aula, então vamos falar de redação. Uma redação é um texto argumentativo dissertativo, ou seja, não pode ser escrito de qualquer maneira. Esse texto deve apresentar uma tese coerente e evidenciada de um contexto geral. Isso significa que você vai deixar ali no seu texto um posicionamento. E não só deixar um posicionamento, você vai explicar os motivos a qual você se posiciona daquele jeito. Em resumo, uma redação é um texto que você escreve a sua opinião de maneira formal, fundamentada em argumentos sólidos. Apresentado esse conceito, agora vamos ver na prática como aplicar isso em um texto. Para escrever uma redação, primeiramente nós devemos conhecer a estrutura de uma redação, seja a macroestrutura ou a microestrutura. A macroestrutura, como o nome já diz, é toda a estrutura da redação. São todos os parágrafos, elementos que compõem a redação, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A microestrutura são os elementos que estão dentro de cada parágrafo da redação. Todos os parágrafos de uma redação são importantes, mas o parágrafo de introdução é o que vai dar um tom, é o que vai chamar a atenção do corretor para a sua redação. A microestrutura da introdução é composta por, no mínimo, dois elementos essenciais: a tese e os argumentos. A tese é uma afirmação central que expressa a sua posição a respeito de determinado tema. Eu posso elaborar uma tese falando qualquer coisa, desde que seja uma afirmação. Por exemplo, o arco-íris é colorido. Essa é a minha posição a respeito do tema cores do arco-íris. Se você acha que o arco-íris é preto e branco, essa é a sua posição. Eu defendo que o arco-íris é colorido. Se a minha tese é a afirmação central, é o meu posicionamento, os argumentos são os motivos que me levam a defender esse posicionamento. Se eu digo que o arco-íris é colorido, eu tenho que dizer o porquê que eu defendo isso. Eu tenho que escrever: o arco-íris é colorido, tendo em vista que é composto por mais de 7 cores. Eu tenho a minha tese e tenho os meus motivos a qual eu defendo essa tese. Tese e argumento. Agora que você tem uma noção do que é uma tese e do que são argumentos, você tem que entender que você não pode escrever isso de qualquer forma. Você tem que mostrar para o corretor que você conhece os elementos que compõem um texto argumentativo dissertativo. Ou seja, você tem que mostrar para o corretor que você sabe escrever uma redação. E para fazer isso, você vai decorar um modelo básico que eu deixei pronto aqui de introdução, composto com locuções introdutórias, teses e encaminhamentos argumentativos. A locução introdutória vai servir para você retomar o tema, vai mostrar para o corretor que você sabe do que você está falando. Você vai escrever a locução introdutória, em seguida o tema. Por exemplo, no que se refere aos desafios da luta contra a violência doméstica, ou no que se refere a qualquer outro tema. É muito simples, não tem segredo. E para você ter um repertório cheio, nós temos 5 opções de modelos de locução introdutória. No tocante a ou ao o tema, no que se refere a ou ao tema, no que diz respeito a ou ao tema, quando se observa a ou ao o tema, ao se abordar a ou o tema. Todas essas locuções introdutórias você soma ao tema da redação. Decorou as locuções introdutórias, locução introdutória mais tema, fez isso, passamos para a tese. Como eu sou amigo de vocês, eu deixei aqui 3 modelos de tese pronto para você só escrever no seu texto. Você vai decorar e na hora de escrever o seu texto, você vai escolher um desses 3 aqui. Nota-se que a problemática apresentada
é uma realidade coeva. Torna-se claro que a realidade contemporânea se distancia do ideal. Constata-se que o dilema apresentado ainda é uma questão a ser sanada. E, por fim, para finalizar o nosso modelo de introdução nota 1000, as frases que podem encaminhar o seu argumento são as seguintes. Você vai decorar e, na hora de escrever, vai escolher uma das duas. Dentre os principais aspectos tratados, destacam-se o argumento 1, assim como o argumento 2. Se você não gostou dessa frase, ou se essa frase ficou muito longa para o seu texto, você também pode escrever: isso ocorre devido ao argumento 1, bem como ao argumento 2. Para vocês entenderem, nós vamos montar uma introdução agora, com base nessa estrutura que a gente acabou de ver, usando o tema assédio moral e violência doméstica, desafios para erradicação. Ao se abordar sobre assédio moral e violência doméstica, desafios para a erradicação, torna-se claro que a realidade coetânea se distancia do ideal. Dentre os principais aspectos a serem tratados, destacam-se a prevalência e o impacto social do assédio moral e da violência doméstica, assim como a cultura de tolerância e estigma que dificultam a erradicação desses fenômenos. Pronto. Sem segredo nenhum, usando essa estrutura, usando simplesmente o que a gente viu nessa aula, nós desenvolvemos uma introdução a respeito desse tema, assédio moral e violência doméstica, desafios para a erradicação. Mas essa introdução, tudo que a gente aprendeu, pode ser usado para qualquer tema, desde que você entenda como funcionam os mecanismos de uma redação. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte até a parte que você não entendeu e revise. Caso você continue com dúvidas, vá lá no grupo que eu estou orientando vocês e deixe a sua dúvida. E para fixar tudo que a gente viu, nada melhor que um exercício. O exercício que eu deixo para vocês é: montem 3 introduções diferentes usando o que a gente viu, usando a estrutura que a gente viu nessa aula. Eu quero receber essas 3 introduções no nosso grupo, no grupo a qual eu oriento vocês. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e comenta para eu observar que você está acompanhando, que você acompanhou a nossa aula. Valeu!